Olá, tudo bem? Esse é o primeiro programa Saúde em Pauta, um projeto conjunto da Secretaria de Estado de Saúde com a Assembleia Legislativa de Minas. Todas as semanas vamos nos encontrar para falar sobre qualidade de vida e discutir assuntos ligados à saúde. Entre os temas de hoje, o álcool, quando o hábito de beber torna-se dependência. 2 litros a 1,5 litro de vodka diário. Sabe como era feito o atendimento de saúde antes da criação do SUS? Quem não contribuía era considerado indigente e dependia da caridade alheia. E um movimento para definir investimentos mínimos da União nessa área é o Assine Mais Saúde. A União tem reduzido, ano a ano, os investimentos na saúde. E ainda, com colchonetes no meio da praça, uma iniciativa que mudou a vida dos moradores de Centralina. Fique com a gente. No último dia 9, foi comemorado o Dia do Alcoólico Recuperado. E conseguir resistir à dependência do álcool é mesmo um motivo para se comemorar. Está conosco o assessor da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, o professor Amadeu Roselli Cruz. Então, professor, o alcoolismo é uma doença difícil de lidar que já atinge 12% da população brasileira. Sim, Érica. Desde a história da humanidade, desde os primeiros seres vivos humanos na Terra, nós convivemos com esse problema. E cada vez a epidemiologia nos mostra mais pessoas envolvidas com isso, demandando políticas públicas e trabalho com as escolas, a sociedade e a família. Professor, para começar essa conversa nossa, vamos ver um pouco sobre o comportamento do alcoólatra. A negação é uma das características de quem já está fazendo uso abusivo da bebida. Eu não sou alcoólatra. Era isso que eu dizia toda vez que alguém pedia para eu maneirar na dose. Eu gosto de uma cervejinha, mas quem é que não gosta? Hein? Eu custei para perceber que tinha alguma coisa errada com o fato de eu nunca querer parar de beber. A primeira pessoa que me chamou a atenção para isso foi a minha mulher, ex-mulher. A separação deixa na boca um gosto amargo do fracasso, bem diferente do gosto de uma cerveja gelada. Bom, primeiro, ela pediu que eu procurasse um médico e seguisse um tratamento. Depois ela implorou. E, por fim, isso acabou sendo condição para eu poder voltar para casa. Foi o que eu fiz. Eu procurei um médico, ele pediu um monte de exames e não ficou nada satisfeito com o resultado. Me passou um monte de remédios e me indicou um psiquiatra. Depois de algumas sessões, o psiquiatra me recomendou as reuniões dos Alcoólicos Anônimos. A primeira coisa que eu pensei era como eu, um cara boa pinta, animado, no meio de um monte de bebum. Mas a minha mulher insistiu na ideia dos Alcoólicos Anônimos depois que eu fui demitido. Eu estava me atrasando bastante, levei advertência, mas eu achava que era o chefe que estava de marcação comigo. Mas o pior foi quando eu perdi a festa de aniversário de 15 anos da minha filha. Encontrei um amigo e a gente ficou até tarde, de papo e de gole. Quando eu vi, já eram mais de 3 horas. Então eu pensei, bom, se eu dirigir rápido... Acordei no hospital, depois de ter capotado o carro numa avenida. Mas eu vou me recuperar. Vou. Faz 5 anos que eu estou seguindo um tratamento clínico com acompanhamento de um psiquiatra e há 5 meses que eu frequento os Alcoólicos Anônimos. Há 2 meses minha filha voltou a falar comigo e faz 2 semanas que eu recomecei a trabalhar e exatamente 148 dias, 6 horas e 42 minutos que eu não ponho uma gota de álcool na boca. Eu sou alcoólatra e luto todo dia contra o alcoolismo. Professora Amadeu, resistir à dependência do álcool é mesmo esse exercício diário, né? Para contar as horas, mantendo-se sóbrio.
Sim, todos os dias nós temos pessoas começando essa carreira patológica de consumo de álcool, mas felizmente todos os dias também nós temos pessoas que fazem uma rememoração. Estou há tantos meses, tantos dias, tantos anos, muitas vezes em sobriedade sem consumir drogas. Há tratamento, há condutas, há apoio do governo, há encaminhamento do Estado para que tenhamos uma solução adequada. E se nesse caminho aí tiver uma recaída, não é motivo para desistir, né? As recaídas acontecem, são até comuns. A recaída é esperada. Rarissimamente você tem alguém que faz um tratamento e não tem sequer uma recaída. Isso depende muito da história de vida da pessoa, do grau de patologia que ela tem, da conduta terapêutica e, sobretudo, da força de vontade que a terapia vai fazendo a ter cada vez mais. Então, nós contamos já com essa recaída e nós preparamos o ambiente familiar, o ambiente profissional, social onde a pessoa está inserida, para que conviva com isso e saiba ter uma conduta adequada para, nesse momento, continuar ajudando a pessoa. E o que ajuda nesse processo? O que o senhor já viu na experiência do senhor que funciona? Duas coisas são fundamentais. Primeiro, a família. Depois, o grupo social. A família, seja o pai, a mãe, tios, avós, padrinhos, filhos, né, netos, são fundamentais. É quem faz a primeira observação de que alguma coisa está errada e chama atenção e cobra uma conduta para resolver isso. No segundo momento, tem o aspecto social. São os amigos e, sobretudo, o ambiente de trabalho. A droga, a álcool, ela vai também refletir no ambiente de trabalho. E a pior conduta é passar a mão na cabeça da pessoa. O chefe imediato tem que ter uma preocupação muito grande de chamar a atenção, conversar com a pessoa e pedir para fazer o encaminhamento adequado. Então, família e o ambiente social são fundamentais para uma resolução positiva. E o senhor está dizendo, a conivência não é boa, né? E é difícil isso sobre o álcool, né? Porque ao contrário das outras drogas que são proibidas, que são ilícitas, o álcool tem essa certa aceitação. E é mais difícil fazer esse combate ao álcool, né, o tratamento do dependente. Nós temos uma aceitação social para com a pessoa alcoolizada, o que não é bom. Nessa hora, nós devíamos colocar limites nela e nós também dizer, escuta, o que me liga a você é a sua simpatia, a sua inteligência, é o seu bom papo, é o seu torcedor de Atlético e Cruzeiro, não é essa conduta com o álcool. Pois é. O problema começa muitas vezes em casa, com a vida familiar desmoronando. Depois atinge relações sociais, o estudo, o trabalho, né, professor? E torna-se um grande desafio de saúde pública. O alcoolismo já é a terceira causa de morte no mundo. A bebida me levou no fundo do poço. Eu não vou dizer no poço não, porque o poço tem água limpa. Foi um poço mais sujo, uma lama mesmo, uma areia movediça que você tenta sair e não consegue. O desabafo é de um homem que começou a beber ainda criança, quando a mãe o deixou para ir viver fora do país. Logo, Frederico perdeu o controle sobre a bebida. Eu costumava beber numa base de 2 litros a 1,5 litro de vodka diário. Além de trabalhos, o álcool também tirou de Frederico o que ele tinha de mais importante. A maior perda que eu estou tendo na minha vida é de não poder ser pai para o meu filho. Na vida de Rui, de 45 anos, o álcool atuou da mesma forma. São mais de 20 anos de vício e vários prejuízos à saúde. Meu colesterol a 390, meu triglicéridos lá em cima, minha glicose alta, por quê? Meu fígado não, o meu fígado ele não processa, ele não estava mais metabolizava, mais nada. Além das consequências físicas e da perda nas relações familiares, o álcool também gera prejuízos sociais. Na escola, filhos de pais que bebem revelam traumas e podem apresentar problemas psíquicos graves. Isso quando eles também não passam a beber. O uso do álcool é um dos principais motivos de evasão escolar entre os adolescentes. No trabalho, a bebida também provoca efeitos devastadores. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que em 2010 o álcool representou 33% dos afastamentos concedidos e já é a terceira causa de ausência no trabalho. E como não falar do trânsito? Metade das mortes por acidentes envolve motoristas embriagados.
De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social, em Minas, o número de mortes no trânsito já é maior que os assassinatos. E o álcool é o principal vilão. A presidente da Junta Nacional dos Alcoólicos Anônimos conta que o tratamento, que inclui a ajuda mútua, é um dos mais eficazes na recuperação. Uma das características do alcoolismo é o ego inflado. A pessoa já está tão estigmatizada, já passou por tanta discriminação, por tanto preconceito na vida, que ela não aguenta ninguém passar o que parece uma lição de moral para ela. E isso não acontece em Alcoólicos Anônimos. Ela chega lá e vê os outros falando de si, do seu dia. Eu que sou uma não alcoólica, você que é uma não alcoólica, nós não podemos fazer isso. Nós não temos o que falar. E um outro componente é fundamental para o sucesso do dependente, o apoio da família. Rui que o diga. Não se sintam envergonhados. Ah, meu pai é um alcoólatra, meu marido é um alcoólatra. Não! Procurem ajuda para ele. Vocês vão sentir o orgulho dele. Professor, o entrevistado falou da importância desse apoio da família, que o senhor também já tinha dito. Agora, e quando aquela pessoa que está dependente do álcool não se reconhece dependente e a família quer ajudar? Adianta ficar insistindo, falando com aquela pessoa? O falar, o insistir, vai até um certo ponto. Num certo momento, é necessário que a família busque ela uma orientação de como falar com o seu parente com problema. E Minas Gerais, felizmente, fornece muitas opções para isso. A rede pública fornece essa orientação. Agora, o problema dos novos alcoólatras é muito sério, né? Porque os jovens estão bebendo cada vez mais cedo. Já a média de idade em que se experimenta o álcool é com 11 anos de idade. Então, um trabalho também tem que ser feito na outra ponta, né? Sim, nós temos observado nas últimas décadas que, primeiro, a idade média da primeira bebida está caindo muito. Segundo, o índice de mulheres que estão começando a beber está se aproximando muito do padrão masculino que era tradicional. Então, a nossa preocupação, nesse caso específico, dessa idade média cada vez menor, é com a prevenção. E aí é que entra o papel da família, cobrando da escola dos seus filhos um trabalho de prevenção. Nós temos acompanhado muito isso, que tem colégios um pouco lentos, um pouco omissos ainda, mas grupo de pais se reúne, vão lá e conversam com a direção da escola. Como é a prevenção de drogas? Como é a aula de sexualidade para os nossos filhos? Ah, estamos pensando e tal. E a família pressiona. Isso é uma coisa muito positiva, e a sociedade se mexendo para equacionar um problema que a incomoda. Professor Amadeu, muito obrigado pela entrevista do senhor. Obrigado a você. No próximo bloco, vamos falar sobre uma iniciativa popular para garantir mais investimento para a saúde e como novos hábitos mudaram a vida de moradores de uma cidade no Triângulo Mineiro. Um incentivando o outro, fazendo atividades em grupo, fica bem mais fácil. Você vai ver já já. Atenção, profissionais de saúde com curso superior. Estão abertas inscrições para especialização em prevenção e controle de infecções na UFMG. A seleção será no dia 24 de janeiro e as aulas começam no dia 1º de fevereiro. A Universidade Federal oferece ainda curso de inglês especializado para a área da saúde. O objetivo é capacitar os alunos para leitura e interpretação de artigos científicos. Os interessados podem se inscrever até o fim de janeiro. O curso começa no dia 4 de fevereiro. São apenas 25 vagas, então não perca tempo. Informações sobre os dois cursos pelo site www.cursosieventos.ufmg.br/CAI. Notícia do Portal da Saúde. O governo federal vai oferecer bolsas de residência em obstetrícia para enfermeiros de todo o país. É o Pronaenf. Está no site portalsaude.saude.gov.br. O objetivo é formar profissionais que vão acompanhar a gestante e o bebê desde o pré-natal, durante o parto e até depois do nascimento. A lista das entidades participantes já está disponível. Em Minas são 30 vagas, 6 na Universidade Federal de Alfenas e 24 na UFMG. Busque o edital na página da Escola de Enfermagem, é enf.ufmg.br. As aulas começam em março, a residência dura 2 anos e a bolsa é de R$ 2.384 por mês.
E você sabe mesmo o que fazer para evitar a dengue? Teste seus conhecimentos no site denguetemqueacabar.com.br. Lá tem um link para um jogo de memória que você pode jogar online. O objetivo é encontrar a imagem que corresponde à dica certa de prevenção. Também dá para imprimir as cartas e jogar com os amigos. O objetivo é envolver crianças e jovens na mobilização contra a doença. Você se lembra do INPS? Muita gente se lembra das filas do INPS. Lá, além de enfrentar fila para ser atendido, era preciso ser trabalhador com carteira assinada. E isso deixava muita gente sem atendimento. Foi assim durante muito tempo no Brasil. Saúde para todos é uma conquista recente no nosso país. Vamos conhecer melhor essa história. No começo do século passado, o Estado brasileiro só atuava na saúde em ações de saneamento nas grandes cidades e portos e no combate a epidemias, principalmente quando essas epidemias traziam prejuízos. Depois surgiram as caixas de aposentadoria e pensão, ou CAPs, que eram um fundo criado pelas empresas com a contribuição dos empregados para financiar sua aposentadoria e assistência médica. A criação das CAPs foi um avanço, mas só tinha direito à saúde quem contribuísse financeiramente. Getúlio Vargas transformou as CAPs em institutos de aposentadoria e pensão, unificando os diversos fundos em uma mesma categoria. Em 1966, os diversos institutos de aposentadoria e pensão foram unificados no Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Daí, a administração dos recursos ficou centralizada. Mas até então, só tinha direito ao serviço de saúde quem contribuía. Quem não contribuía era considerado indigente e dependia da caridade alheia. Graças à nova Constituição de 1988, isso mudou. O SUS foi criado e a saúde passou a ser um direito de todos. Como o atendimento médico passou a ser um direito de todos, você vai ver no próximo programa. Nas outras semanas, vamos continuar contando a história da evolução da saúde no Brasil. E agora nós vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, o deputado Diniz Pinheiro, e o deputado Carlos Mosconi, que é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia. O nosso assunto é a campanha Assine Mais Saúde, uma iniciativa popular para garantir que a União invista pelo menos 10% da sua receita nessa área. Muito bem-vindo, deputado, bem-vindo, presidente. Prazer. Presidente, é uma mobilização que a Assembleia está fazendo junto com outros parceiros, Federação das Indústrias, Associação Médica, OAB. A Assembleia de forma pioneira, eu quero aqui destacar o papel sempre relevante do querido amigo deputado Carlos Mosconi. O que nós desejamos, América, é algo simples, mas que tem um significado imensurável, que a saúde pública no Brasil seja tratada como prioridade absoluta. Hoje, lamentavelmente, isso não ocorre por parte do governo federal. Essa é a nossa indignação, essa é a nossa luta e essa jornada. Não somente em Minas Gerais, mas pelo Brasil afora, conversando, debatendo e demonstrando para toda a sociedade brasileira a necessidade de melhorar a vida das pessoas, acima de tudo, Érica, das pessoas mais pobres, das pessoas mais carentes. E para que isso ocorra, se torna fundamental que todas essas pessoas possam ter uma boa saúde eficiente, de qualidade, rápida. Hoje, infelizmente, isso não ocorre no Brasil. E a União não tem participado de forma generosa e responsável desse esforço que tem sido compartilhado em grande parte por estados e municípios. E aí nós vamos ouvir o deputado Mosconi, que vai falar com enorme propriedade dessa nossa luta, dessa nossa jornada. Pois é, deputado, o que se pede é a regulamentação da emenda constitucional 29. Quando o senhor era deputado federal, o senhor apresentou a proposição que deu origem a essa emenda 29. Vamos explicar o que essa emenda quer. Isso. Quando o SUS foi aprovado na Constituição, portanto tem 20 e poucos anos, o seu financiamento não foi definido. Então o SUS, que é uma bela política de saúde, é um projeto de saúde que o mundo inteiro admira, aplaude, até copia. Muitos países vêm aqui para copiar o que é o SUS. Mas o seu financiamento não foi aprovado lá na Constituição. Então, de lá para cá, vários movimentos foram feitos e têm sido feitos a fim de que a gente possa definir, o Brasil possa definir o seu sistema de financiamento para o SUS. E a última delas foi a emenda 29. Eu, quando estava lá no Congresso, lá na Câmara Federal, eu apresentei uma proposta em 1995 que mais ou menos recompunha o orçamento do antigo INAMPS, que cuidava da saúde da população brasileira, para o SUS. E de lá para cá foi a luta, que sempre é na questão política, mas no ano 2000, esta emenda foi aprovada e passou a ter o nome de emenda 29.
Mas, então, com a sua aprovação, ela definia recursos orçamentários para a União 10%, para os estados 12% e para os municípios 15%. O mínimo que cada um desses entes teria que investir na saúde. Isso. Mas aí houve uma dificuldade na sua regulamentação, em virtude que o governo federal queria segurar para não fazer o investimento dos 10%. Quando chegou o ano passado, 2011, ela acabou sendo regulamentada porque foi uma pressão política, uma pressão da população, a fim de que ela pudesse ser regulamentada, e foi. Mas o que o governo fez? Retirou os 10% que cabia a ele. Então ficou a obrigação orçamentária com quem? Com os estados e com os municípios, que, como disse o presidente Luiz Pinheiro, são os que detêm a menor parte dos recursos financeiros do país. A maior parte, 70%, fica com a União. O que nós queremos é que a União faça a sua parte, cumpra o seu papel e sua obrigação. E contribua também com o seu recurso, porque poderiam dizer, não, mas essa exigência é muito forte, é muito alta, é fora de propósito. Não é. Os 10% que caberia ao orçamento da União corresponde a 5% do produto nacional bruto no Brasil, o que é mais ou menos o que vários países em condições até inferiores ao Brasil contribuem. Investem. Então ninguém está pedindo nada demais. Agora, presidente, é uma questão até de corrigir uma injustiça, né? Porque não é fácil para os municípios, por exemplo, que têm a menor arrecadação, manter esse mínimo. Os municípios têm a obrigação de investir 15% do seu orçamento na saúde. A média dos municípios mineiros atinge hoje 22%. Se você fizer uma análise histórica dos investimentos da União na saúde, você vai ficar chocada. A União tem reduzido, ano a ano, os investimentos na saúde. Justamente a União que detém 70% da arrecadação tributária. Por outro lado, estados e municípios que menos recursos têm, a cada ano investem mais e mais na saúde. É um contrassenso. Justamente a União, que deveria dar o exemplo, infelizmente, não tem sido responsável na defesa plena da saúde, que é um direito social da sociedade brasileira. Essa campanha, ela pretende realmente mudar essa situação. Igual foi feito com o projeto de lei de ficha limpa, um projeto de iniciativa popular, é a mesma coisa esse projeto agora. Essa campanha não tem dono, não é de partido A, ou partido B, ou partido C, é suprapartidário, de todos, é do povo mineiro. Muitas entidades envolvidas. Todo mundo de forma espontânea, Rotary, maçonaria, CNBB, igreja evangélica, toda a sociedade de forma muito espontânea está aderindo. E a Assembleia de Minas, Érica, já coletou aproximadamente 300 mil assinaturas. A CNBB, semana passada, já chegou